Olá, amigos. Boa tarde. E espero que vocês estão bem e que estão prontos a receber o dia sábado, o melhor dia da semana. Então, eu queria gravar esse vídeo pequeno para estabelecer ou introduzir a introdução à lei judaica, o que chama-se de Halakha. Então, como já sabemos, no mundo judaico temos dois, dois partes da lei que há que seguir. A primeira parte é a Torá, que é a lei escrita, o que a gente chama de Bíblia em português, e temos outra parte que é o Talmud. O Talmud é a lei não escrita, originalmente era a lei oral. E essa lei oral chamamos de Talmud, e a Talmud tem várias partes. Então, em nosso primeiro encontro, acho que foi domingo, aprendimos algo da Torá, uma aliyah da Torá, e não limos a Parshat toda. Então, como segunda parte da nossa semana, vamos aprender um ou dois tratados da lei oral, ok? Mas antes de ir a fazer isso, eu acho importante descrever algumas coisas ou clarificar algumas coisas. Com licença, se me dá um segundo para mostrar a tela. Hum, Acho sábio compartilhar toda a tela desse jeito. Ok. Aqui é meu documento, vou desenhar algumas coisas aqui. Então, temos um problema no cristianismo, no mundo comum. A gente chama, ou se refere aos mandatos ou mandamentos de Deus como leis. Mas o que queremos dizer é o caminho, ok? O que o mundo greco-romano chama de lei, para nós é o caminho de Deus, claro. É, e esse caminho está feito por duas partes: a Torá, primeiro, a Torá escrita, mais a Torá oral. Até hoje em dia, tem judeus que não acreditam que Deus nos deu ou ensinou a Torá oral, que para mim é impressionante, porque é tão óbvio que é impossível entender, não é impossível, mas é muito difícil entender a Torá escrita sem a tradição da Torá oral. Então, a igreja, por exemplo, o cristianismo chama isto como a lei oral. Mas não é a lei, porque a lei implica uma obrigação a obedecer. Uma obrigação tem um sentimento, uma conotação de obrigação, de escravidão, de não ter escolha no assunto. Mas não é assim. A gente vai ver que não é assim. Então, na Torá escrita temos Bereshit, que é Gênesis em português, ou no mundo comum, no mundo secular é Gênesis, e depois temos Shemot, temos Vaikra, ou Vaikra, e temos Bemidbar, que significa no deserto,
e temos o quinto livro, que é Devarim. Então, o que quer dizer Bereshit? Bereshit, literalmente, no início. Shemot significa os nomes. Oi, é isto agora. Estou usando uma tabla do desenhador, então eu tenho de ficar muito cuidadoso como estou a manipular eh, essa tecnologia. Então, Shemot são os nomes. Vaikra significa eh, ele mandou ou ele falou. Bemidbar simplesmente significa no deserto. E Devarim significa as palavras. As palavras. Então, cada livro da Bíblia hebraico, cada livro começa com as primeiras palavras. As primeiras palavras nos dá uma dica enquanto o conteúdo do livro. Então, Bereshit fala sobre o início, Shemot, as palavras, ou os nomes, perdão, os nomes dos príncipes, por exemplo, da casa de Israel. Vaikra, ele mandou ou ele falou enquanto a santidade, é o que é em português é Levíticos, e Bemidbar, no deserto. O que aconteceu no deserto? Você tem que ler o livro para saber. Devarim, as palavras, são as palavras de Moisés ensinando alguns dois gerações depois da geração do que a primeira geração foi destruída, morreu no deserto. Então, aqueles dois gerações dos judeus não circuncidados, por exemplo, em Devarim, aprendem a Torá por primeira vez em sua totalidade e também chegam a ser circuncidados como os primeiros israelitas, antes de entrar na terra prometida. Então, a Torá oral é um pouco especial, porque a Torá oral é o ensinamento da Torá escrita. Então, temos o que chama-se de Talmud. Talmud vem da palavra Talmid. A palavra Talmid significa um estudante de um rabino. Então, temos a Talmud. Por dentro da Talmud, temos a Mishnah. A Mishnah é o código da lei, ou a leitura da lei. E também dentro tem o que chama-se, oi, não dois, não três, deveria ser dois aqui. Por dentro da Mishnah, o rito está acompanhada pelo Gemara. A Gemara é um comentário ao código da lei, a Mishnah. É o comentário da Mishnah para as pessoas que são tão simples e devagar para capturar o ensinamento da lei, que chegam ou terminam tendo um Gemara, que é uma simplificação
da Mishnah. E também sai daí a Halakha. Ui. Do Talmud também sai a Halakha. Halakha é como aplicamos a lei que aprendemos dos rabinos ou da Torá escrita. Se a Torá escrita disse que sim, a gente pode comer carne, podemos matar um animal para comer, mas o Moisés disse que é permitido comer carne quando vocês quiserem, mas deveriam matar o animal segundo o meu ensinamento. Então, na Bíblia não se encontra na Torá o ensinamento de como matar um animal, mas na tradição oral que vem da mesma Moisés, ou do mesmo Moisés, perdão, aí a gente consegue entender como fazer, como processar um animal, como matar um animal de maneira kasher, como tirar-lhe a sangue, como processar a carne, salgar a carne, por quanto tempo, como remover as veias, como tratar o fígado, a língua, todos esses detalhes importantes que fazem a carne ficar kasher não estão escritas na Bíblia. A gente tem de abrir a Torá oral para saber. Então, a Mishnah, Gemara e Halakha. Daqui também sai o que é Midrash. Midrash é, são as histórias que usam os rabinos para ensinar alguma coisa. Usam imagens e a língua diária comum, simples, para explicar as coisas. Então, isso é Midrash, ou Midrashim, plural, Midrashim. E depois temos Sod. Sod, por exemplo, vou explicar logo Sod. Então, aqui Midrashim, e também temos a Kabbalah. A Kabbalah não é mágia, não são as práticas mágicas negras nem brancos. Kabbalah significa a recepção do conhecimento. Então, os judeus mais santos, mais purificados pela prática judaica, conseguem obter os segredos de Deus, do HaKodesh Baruch Hu. Então, isso consta em Kabbalah. Então, todos os livros, etc., todos os livros judaicos e todas as leis hebraicas que não se encontram na Torá escrita formam parte dessa Torá oral. Então, tem várias maneiras de interpretar a Bíblia. O mundo cristão também acha que tem a sua maneira particular e correta de interpretar a Bíblia hebraica, mas é todo errado. Então, como faz o judeu para entender? O judeu tem 4 níveis, 4 níveis de interpretação. Esses 4 níveis de interpretação são Parshat. Parshat é a porção semanal que a gente lê cada semana. Essa porção, a leitura simples, perdão, a leitura simples da Bíblia é Parshat. Depois tem o que chama-se de Remez,
Remez é uma dica, é um significado que a gente consegue extrair da Parshat, alguma coisa que não foi óbvio entender. Em terceiro lugar, temos o que é Drash. Drash é um sermão, um, alguma lição ou alguma coisa, algum ensinamento chave que sai do Parshat. E ao final temos Sod. Sod é a parte mais elevada de entendimento. Sod é ver mais além das letras hebraicas, é entender o que aconteceu antes do que a gente recebeu as palavras da Bíblia, saber as tradições anteriores, a Torá primeira, que foi ensinado a Moisés pelo Deus. Isso consta em Sod. Sod são as coisas metafísicas. São as coisas metafísicas. Então, a Bíblia não termina aqui. O mundo só sabe as palavras e acha que são somente as histórias. E não é assim. Parshat é um código em letras hebraicos. Remes é a maneira de ler, de ler o código e interpretar o código. Drash, ensinamento. Sod é ver mais além de um mundo físico. Ok, vamos começar por aprender a primeira Mishnah. Aqui vamos aprender a primeira Mishnah. Em hebraico são Mishnayot. Mishnayot é plural para vários livros da Mishnah. Ok? E na Mishnah, o que tem na Mishnah? Por dentro da Mishnah, tem Berachot, por exemplo, que são as bênçãos que as pessoas têm que aprender antes de fazer qualquer ação que foi mandado na Bíblia. Então, Berachot, sem Berachot, é impossível dizer o que Deus quer da maneira correta. E temos muitas coisas, Kilaim, que são, por exemplo, Pea, tem de ver com a porção do jardim que não deveria colher-se por causa dos pobres e demais. As pessoas que não foram tão cuidadosos com a lei que se esqueceram, retornar o dízimo, Kilaim, proibição de misturar vários sementes, plantas, animais ou materiais que a gente usa eh, para fabricar roupa, etc, etc. Então, os Mishnayot são todas as leis que têm de ver com a vida diária de um judeu e também um israelita. Então, a primeira Mishnah é de Berachot, é da primeira parte de Berachot aqui. Tiramos a primeira Mishnah de Berachot
que são as bênçãos. As bênçãos, perdão. E temos 9 tratados. E hoje vamos aprender somente o primeiro tratado. E nesse tratado vai sair um entendimento total de como lidar com a lei judaica como iniciante. Aqui diz: Me'enai korin et shma be'arvit. Em que momento, desde que momento no dia, poderíamos recitar o que é o Shema? O Shema é a lei que a gente encontra em Devarim. Vou remover isto. Um segundo. Quando deveríamos recitar o Shema? O Shema encontra-se em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 ao verso 9. E daí tem uma parte principal que diz o seguinte: Shema Israel, Adonai Eloheinu, não Eloheinu, que é isto? Adonai Eloheinu. Eu deveria prestar maior atenção. Não sei o que está acontecendo. Talvez estou cansado porque toda semana estava estudando e ensinando. Então, eu pido perdão. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Que significa isto? Escuta, ó Israel, o vosso Deus, o vosso rei, o Deus é um. Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Então, sabemos que devemos recitar o Shema, mas não sabemos quando deveríamos fazer isso, sem seguir a leitura desses versos, que disse que é uma coisa que deveríamos fazer quando vamos a dormir. Não, não faz isso. Quando vamos a dormir, quando arrumamos da manhã, quando arrumamos da manhã, quando caminhamos na rua, quando sentamos no parque, por exemplo, deveríamos sempre pensar nesse Shema, sempre pensar na lei de Deus. Mas o negócio não é tão simples como parece. Tem de haver ordem, tem de haver uma sequência de fazer as coisas. Então, a pergunta é: Me'ematai korin et shma be'arvit? Em que momento da tarde deveríamos recitar o Shema? Disse acá: Mesha'a mehakoanim nikhenasim le'echol betrumatan. Que significa
o primeiro Shema do dia, a primeira recitação do Shema, deveria acontecer da tarde, um pouco antes da noite. Então, bem tarde, desde o momento que os sacerdotes entram para comer as ofrendas do dia até o final da primeira vigília. Então, durante o fim do dia, uns minutos antes do pôr do sol, a gente deveria recitar o primeiro Shema do dia. Por que o primeiro Shema do dia? É porque o dia bíblico começa ao pôr do sol e termina em outro pôr do sol, em 24 horas. Então, da manhã, quando nasce o sol, quando é, o dia gregoriano começar, quando a gente arrumar, é a metade do dia já. A noite já se foi, a primeira parte da noite já se foi. É por isso que o sábado acontece no pôr do sol. E não depois, e não da meia-noite. Esse conceito, pensamento do dia que comece à meia-noite é muito gregoriano, é baseado no calendário solar. Nós, judeus israelitas, seguimos o calendário lunar, aquele, é o mesmo calendário que o nosso Deus nos deu junto à nossa Torá, a nossa Torá, perdão. Então, o dia começa durante o pôr, ou depois, um pouco antes do pôr do sol. Então, desde aquele momento, o judeu ou israelita deveria recitar o Shema. Dessa maneira, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. O Rabino Eliezer tem alguma coisa que dizer. O Rabino Eliezer disse que a pessoa tem até a meia-noite para recitar a Shema. Mas antes de falar sobre isso, por que a lei judaica, a sua prática na Mishnah, começa com Shema? Por que Shema? Por que não começar com a maneira que deveríamos matar um animal, ou como guardar o sábado, ou como colher os nossos produtos? Por que começa com Shema? É bem interessante saber que, que Shema tem o mesmo valor que a palavra Mashiach Eliyahu. Mashiach Eliyahu. E o valor do Shema e Mashiach Eliyahu é 410. Então você tem que memorizar esse fato do que a gemátria do Shema e a gemátria do Mashiach Eliyahu é 410, ok? Então, tem vínculo, tem uma ligação entre Shema e a vinda do Messias, Mashiach Eliyahu. Por que não fala do Mashiach, filho de Davi, ou Mashiach, filho de Josué, como é na nossa tradição judaica? É porque antes da vinda ou aparência do Mashiach, o Eliyahu tem de aparecer primeiro para anunciar o Mashiach. Então, você e eu temos uma fundação cristã nas Escrituras. Éramos cristãos, éramos adventistas do sétimo dia, por exemplo. Então, neste caso, uma consequência de ser cristã
fomos ensinados um Novo Testamento que realmente não é bíblico, e na história do Novo Testamento disse-me que antes da crucificação de Jesus apareceu Eliú, Moisés e outros anjos para lhe fortalecer antes do seu momento de paixão, de morrer. Mas já sabemos que isso foi uma mentira. Porque se o Eliú aparecesse nesse momento, 2000 anos atrás, a sua aparência deveria haver sido registrada nos livros da história judaica. O Josifas não fala sobre o Eliú que apareceu durante os dias de Jesus. A história dos romanos não fala tampouco sobre uma aparência de um profeta chamado de Eliú. No nível folclórico judaico, ninguém canta canções sobre a aparência do Eliú. Em lugar disso, quando a gente está dividindo entre o sábado e a nova semana, depois da terminação do sábado, temos aí, nesse espaciozinho, um serviço chamado de Havdalah, que é a separação entre o sábado e o resto da vida, não da vida, o resto da semana que vem. Quando cantamos as canções de Havdalah, cantamos Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishbi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Agiladi. E nessa canção pedimos Eliyahu enviar-nos o Messias ben Davi, o Messias filho de Davi. Então sabemos que a aparência do Eliú e Moisés registrada no Novo Testamento é uma mentira, uma grande mentira, porque o Shema que a gente deveria recitar como lei judaico está vinculado com a vinda, com o anúncio de Eliú, que é o Messias. E aí tem a gemátria de 410. Perdão. Então, quando você está recitando Shema, está conectando com o Messias, está pedindo a Deus enviar o Messias. Seguinte, a parte depois conta de uma história do Rabi Eliezer, que dizia que uma pessoa tem até a meia-noite, que é a primeira vigília, a pessoa tem até a meia-noite para recitar o Shema. Se ele esquecesse de haver recitado o Shema. Então, quando seria a meia-noite? A meia-noite, no horário gregoriano, é a meia-noite, assim. Esse é o tempo gregoriano. Em tempo bíblico, são 5 horas. São 5 horas depois do pôr do sol. Então, são 5 horas depois. 5 horas depois é igual às 1h30 da manhã. Então, a meia-noite bíblica são às 1h30 da manhã. O que mais? Sim. Então, se a pessoa esqueceu, tem até às 1h30 da manhã para recitar o primeiro Shema do dia. Porque é obrigação, pela lei judaica, recitar o Shema. Outro rabino, os filhos de Rabino Eliezer, se foram a uma boda. Não. Primeiro, o Rabino Gamaliel afirma que também pode se recitar até a saída do sol da manhã, até a aurora, a gente pode recitar o Shema,
que significa isto? Se por acaso alguém esquece de recitar o Shema da noite e da meia-noite, também tem um período de graça, onde a pessoa pode recitar o primeiro Shema antes de saída do sol, da manhã, antes da aurora. E em cima tem uma história aqui que diz que aconteceu uma vez que os filhos do Rabino Gamliel se foram a uma boda e depois de haver, ah, como dizer, depois de voltar da boda ou durante a boda se esqueceram de citar o Shema, porque estavam reboando, comendo, passando bons tempos na boda, esqueceram da lei judaica. Mas quando voltaram para casa, tomaram vantagem desse período de graça da manhã, que, claro, as pessoas se esqueceram de citar o Shema, ainda depois da meia-noite, tem tempo de um período de graça para recitar o Shema antes do que sai o sol. Por que tem esse período de graça entre a meia-noite e amanhã? É porque os sacerdotes se retiram dos seus. Não retiram. Se aposentaram depois de um dia longo de fazer sacrifício, de fazer um trabalho de templo. Depois sentaram em seus átrios com seus filhos, com seus familiares, para comer as ofrendas do dia, uma porção das ofrendas do dia. Mas dessas ofrendas também houve a graça que não nos está permitidos comer é a graça que deveria se queimar sobre o fogo. Toda essa graça de todos esses animais do dia fica sobre as brasas a noite toda até a aurora, até o momento que sai o sol da manhã. E toda noite se está queimando essas graças e o fumo deles está subindo para o Deus. E o Deus está se deleitando nesse perfume de graça, não de graça, de gordura, gordura de animais. E o Deus, ao sentir esse prazer, ele dá graça ao seu povo de Israel, responde às suas orações, dá bênçãos ao povo de Israel, muda as vidas do povo, porque ele se está sentindo muito agradado pelo perfume das suas orações. Então, essa graça é perfume que está subindo ao céu e representa as orações das pessoas. Então, se você esquecer de citar o Shema da tarde, tem oportunidade da meia-noite também. Se esquecesse citar o Shema outra vez, da meia-noite, tem um período de graça até amanhecer para recitar o Shema. Então, tem muita graça na fé judaica. O cristianismo falou e dizendo que não tem esse Deus de Israel não tinha amor para com o seu povo, não tinha graça, estava tão bravo que matar as pessoas que não se cumpriram com sua lei. E isso não é uma verdade, é uma acusação muito séria que tem uma base totalmente falsa. Como você pode ver, na lei judaica, na lei bíblica, existe muito entendimento, muita graça, muitas oportunidades para fazer o bem. Então, os filhos de Rabão Gamliel tinham até amanhecer para cumprir com a lei de recitar o Shema Israel. Então, seguimos com o texto que diz:
A razão principal para dar esse período de graça e entendimento enquanto a recitação do Shema é porque se um judeu não tivesse essa oportunidade, ele vai pecar, ele vai cometer pecados. A pergunta disse por que falaram os sábios da Israel que um indivíduo tinha hasta meia-noite para recitar o Shema, para apartar-lhe o homem do pecado, para não dar chance outra vez a um homem cometer um pecado. Então, toda, tanto a casa de Hillel e de Shammai pensam que a meia-noite deveria ser o limite. Ainda que sabemos agora que a pessoa tem até amanhecer, é muito importante impor um limite para que o homem não pensar por si mesmo na sua casa que já não recitei o Shema, então posso fazer um pecado, talvez sair da noite e depois de 6 cervejas eu posso entreter uma mulher na minha casa rapidinho e levá-la para casa, lavar meu corpo, minhas mãos, me meter no mikve, recitar Shema e pretender ser um santo depois. Os sábios da Israel pensavam que era muito, muito vivo, muito importante, inteligente impor um limite para que os judeus não tomem vantagem, melhor dito, desse período de graça para cometer pecados e erros. Porque ao recitar o Shema, no processo da recitação do Shema, um judeu está conectando com Deus num nível intergaláctico, um nível tão alto, tão profundo, que é impossível depois se deleitar nos atos pecaminosos, porque você agora está ligado totalmente ao seu Deus. Então, como vamos fazer? Vamos cometer pecados primeiro, lavar nossas mãos, entrar no mikve e depois fingir ser santo? Não. Deveríamos lembrar a recitar o Shema, porque a nossa consciência deveria mudar. O Shema muda a consciência da gente. A nossa consciência atual do mundo é comer, beber, fazer sexo e dormir. As três coisas alimentam o corpo, a parte carnal de um homem, mas não alimentam o seu espírito. Outras pessoas cometem crimes, querem roubar, matar, sequestrar, etc., porque a sua parte interna, oscura, quer fazer pecado. Então, a sua consciência, nos dois exemplos, a sua consciência é muito baixa. Estão pensando somente das coisas que estão nesta terra. Mas o judeu tem uma consciência bem alta, bem refinada. E isso é possível somente porque ele pode recitar o Shema Israel. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Baed. E depois não haverá nenhum desejo para cometer pecado ou fazer contra dos mandamentos das leis de Deus. Então, aí termina o primeiro tratado da Mishnah. A semana que vem vamos descobrir o segundo e o terceiro tratado. Então, espero que a gente aprendeu alguma coisa e, uma vez mais, peço muito perdão
pelo meu português, que não é perfeito, mas acho importante para todas as pessoas, tanto em África como lá no Brasil, aprender muito bem as leis de Deus. E quando disse que o povo, quando menciono o povo dos dois países, estou especificamente mencionando as pessoas que estão saindo do mundo cristão para voltar às suas raízes israelitas, voltando à Torá, voltando à lei de Moisés, a verdadeira religião. Então, um ótimo sábado para todos, bom sábado, Shabbat Shalom Lekulam, até o próximo vídeo.